Esse início de trabalho, fico muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Era uma Vez. Era uma vez, é bem importante que essas palavras dão a intuição. E a intuição é aquela condição bem importante que é a atuação do espírito, que é aquela referência que todos nós sabemos, assim, que é a primeira impressão. Muitas vezes a pessoa fala assim que deixou-se levar, não deixou-se levar. A primeira intuição foi a atuação do espírito. Acontece uma coisa bem importante assim, porque a atuação do espírito, existe uma norma de tempo das 7 da manhã às 7 da noite. A atuação do espírito, ela atua numa espiral. Ela não atua numa forma linear, das 7 da manhã às 7 da noite, de 0 ano a 80 anos. O espírito atua numa forma espiral. Então ele vê antes aquilo que é necessário para aquele que está caminhando. Existe uma referência bem importante assim que temos que lembrar que o espírito é de uma condição superior. Se o ser humano não interfere na vida, não atrapalha, se procuramos caminhar entendendo os ensinos, o espírito tende a voltar para a pátria do espírito. Mas quando nós caminhamos interferindo, a pessoa quer ter mais recurso financeiro, então ela força mais o seu corpo, ela às vezes para de considerar o seu semelhante, ela não percebe o que ela está comendo, ela não percebe aquilo que ela está dando para o seu semelhante. Então vai criando mácula em cima do espírito. Isso chama interferir na vida do espírito. Mas quando a pessoa vai tendo uma ponderação, vai orientando aqueles que são seus orientados, vai orientando de maneira que possibilita que eles recebam uma reflexão daquilo que está acontecendo. Então a pessoa não vai criando mácula para o seu espírito. Então durante toda a sua vida fica agradável de relacionar com esse. Devido ao fato dele ser muito cuidadoso, ele também passa a considerar e respeitar o seu semelhante. Esse cuidado quer dizer assim, ele não permite que os outros interfiram na sua vida. Quer dizer assim que ele venha a perder a consideração. E existem muitas coisas assim, porque quando a gente estuda um pouco a história, a gente vê as atrocidades que povos fizeram com outro povo. Quase todas as religiões cristãs fizeram com outros povos. E é bem grave assim, porque é de conhecimento de todos que muitos dirigentes usaram a maneira de eliminar o outro para benefício próprio. Quer dizer assim, a gravidade do comportamento que nós temos quando nós deixamos o raciocínio atuar. E é bem interessante, porque nós tínhamos que aprender com aqueles que caminham na nossa frente, com o nosso pai, com os conhecidos dos nossos pais, de ver o tipo de vida que tiveram, o jeito que eles são. Então aqueles que têm costume bom e aqueles que foram ponderados durante a sua vida, eles têm a consideração e normalmente têm a saúde. Aqueles que não tiveram costumes bons, não foram ponderados, não têm saúde. E normalmente aqueles que dirigem a ele, dirigem sem consideração. É isso que nós tínhamos que aprender. Como é que uma pessoa vai voltar para a pátria do espírito? Nós sabemos assim que existe nível. Aquele jovem vai trabalhar numa empresa, a empresa determina, dá o uniforme ou fala como a pessoa tem que apresentar. Anteriormente tinha um procedimento melhor com a apresentação da pessoa. Depois foi decaindo, mas mesmo assim hoje existe uma maneira para apresentar-se. Quer dizer assim, aquele empregador, ele sabe que os seus compradores, os seus fornecedores, tem que ter um jeito para relacionar com eles, tem que ter uma aparência, tem que ter uma nobreza.
ele põe aqueles funcionários que apresentam assim para poder relacionar com esses. Então nós tínhamos que ver que existe diferença. Se existe diferença, quando uma pessoa passa por uma localidade e ela aprecia aquele cenário da natureza, ela dá a referência de como aquele cenário fosse um paraíso. Quer dizer assim, dentro daquela pessoa, ela fez uma referência de algo superior. Esse algo superior, ela deu o nome de paraíso. Quer dizer que, de imediato, nós vemos assim que tem um nível superior, que tem uma beleza. Se a pessoa vai para o paraíso, ela então tem que apresentar-se adequadamente. Porque nós sabemos assim que tem comemorações, tem reuniões. Em determinadas comemorações ou reuniões, fala do tipo do traje que a pessoa precisa de apresentar-se. Quer dizer assim, nível. Para a pessoa voltar para a pátria do espírito, ela tem que lembrar que ela tem que ter um nível melhor, um nível de ser, de comportar-se, de apresentar-se. Se viermos apresentar de qualquer maneira, como é que nós vamos para o paraíso? Isso é físico, porque a gente vai observando assim, a criança acabou de dar banho na criança, determinada idade da criança, o adulto dá recomendações a ela, para que ela não faça isso e nem faça aquilo outro. E muitas vezes põe ela sentada, porque vai precisar daquela criança logo em seguida e não quer que ela fique atrapalhada. Quer dizer que as vestes continuam arrumadas, o jeito da criança. Então o adulto dá esta recomendação da importância. Nós vemos assim que para ser uma condição superior, nós tínhamos que desenvolver dentro de nós esta condição superior. E nós tínhamos que lembrarmos assim que existe uma maneira administrativa em muitos países que o jeito que existe em um país, aquele jeito em outro país não é permitido. E é bem grave assim, porque em muitas localidades, em muitos países, muda-se o administrador. Aquele que estava administrando, agora ele vai para o cárcere. Aqueles que faziam parte desse, continuam fazendo parte do outro. Isso é trabalho do raciocínio. Então aquela condição bem importante da pessoa ter dentro dela a sua perspectiva. Então eu tenho que lembrar assim que essa condição de em cima do muro, a pessoa fica em cima do muro e fica do lado que convém a ela. Isso é uma folha seca ao vento, é uma pessoa sem valor. A perspectiva nossa, e nós tínhamos que lembrar também, junto com essa perspectiva, dos ensinos de Jesus. Aquilo que plantas, hás de colher. Se a pessoa quer ter uma saúde no futuro, se ela quiser ter uma maneira melhor, acontece assim. Ela tem que fazer para o próximo aquilo que ela quer fazer para ela. Isso é bem interessante. A gente vê assim a falta de bondade no preparo de alimentos, porque muitas e muitas pessoas alimentam fora da moradia e não comem todos os dias no mesmo lugar. Quer dizer que aquele que está preparando, falta bondade dentro dele, do jeito que ele está atuando. Isso é uma coisa bem grave assim. Para aquele que tem esse comportamento, que está tendo esta profissão e não é zeloso do jeito dele. Acontece, como é que ele vai poder ir para o paraíso? Então essa condição que existe em muitos países, que a pessoa mudou de país, já é diferente no outro país, já é condenado no outro país, aquela condição bem grave assim, que mudou o administrador, agora esses que estavam ao lado do administrador anterior, serve esse que entrou, aquele outro foi para a cadeia. Então nós tínhamos que ter essa bondade dentro de nós, de ter uma dignidade, de trabalhar mais com o nosso horizonte, com a nossa perspectiva, de ir observando assim que
A vida é o movimento, a vida é a força que o Criador coloca na criação. Essa força que nós conhecemos que tem o nome de energia, porque é uma energia que movimenta a vida. Dentro de nós tínhamos que lembrar das pequenas coisas, das limitações que nós temos. Então nós temos determinada limitação, o que acontece? Dentro de nós tem um tumulto. Dentro de nós recebemos um telefonema de um filho. Aquele filho apresenta uma situação com a responsabilidade que ele tem, ele agora não está dando conta de resolver. Dentro de nós apresenta uma agitação. Quer dizer que foi suficiente para dentro de nós essa energia ser alterada. E nós vamos observando assim que de uma maneira geral altera também o jeito de cada órgão, de cada víscera. Fica mais fácil no caso do aparelho digestivo. Então muitas pessoas têm doença no aparelho digestivo justamente porque a atenção que ela está tendo durante a vida, ela põe dentro do seu aparelho digestivo. Outros põem no fígado, outros põem no coração. No coração fica mais fácil da gente observar as sequelas que a pessoa fica. Tudo isso é porque está distante da luz. Porque quando nós nos encontramos próximo da luz, tendo a dedicação de estudar o livro Na Luz da Verdade, a gente vai observando assim. Quando aquele jovem ou aquele já amadurecido resolve fazer um curso e ele precisa de apresentar o conhecimento daquelas informações daquele curso, não tem dia de festa, não tem fim de semana, não tem feriado. Ele procura compactar o tempo dele para aquelas informações daquele curso. Aquele jovem porque quer prestar um concurso, aquele mais envelhecido porque quer ficar enriquecido com aquelas informações que ele precisa para a sua manutenção física, quer dizer assim, para o seu trabalho, para nosso espírito. É isso que nós tínhamos que observar. O que eu estou fazendo para o meu espírito? Essa naturalidade que tínhamos que ter conosco para o nosso espírito. Isso é físico, isso é verdadeiro. Qual é o procedimento que eu preciso de ter comigo para o meu espírito, para que eu possa voltar para a pátria do espírito, para que essas energias que me movimentam, a gente sabe que tem energias diferentes. A pessoa ficou descontente, o tipo de energia dela é diferente, ela ficou feliz com o sorriso daquela criança, daquele companheiro de trabalho, com a moradia, com aquele animal. De imediato nós vimos que tem dois tipos de energias aí. E tem muitos outros tipos de energia, mas a principal base da energia é neutra. Nós é que vamos transformando a energia. Quando não estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa também fica sem saber. Então ela enfrenta as coisas de frente, como se fosse uma coisa que ela tem que empurrar para frente. Mas existe uma leveza na vida quando confia no Criador. Então, uma preocupação que estava apresentando, antes de chegar na pessoa, ela já se encontrava numa condição que agora ela tem o saber. Apresentava-se como grave, teve alteração. Aquilo pode continuar daquela maneira, não tem importância, com a alteração que apresentou. É isso que nós tínhamos que trabalhar dentro de nós. No caso de uma criança, ela tem descontentamento com aquela sala de aula, com aqueles colegas de trabalho, de material escolar. Ela tem outros descontentamentos. Ela estuda bastante. Resultado, ela muda de sala. Agora é outro professor, são outros colegas de estudos. Nós tínhamos que fazer isso com o livro Na Luz da Verdade. Assimilar mais as informações. De lembrar das informações que Jesus trouxe. Jesus trouxe poucas informações, mas informações precisas. Aquilo que plantas hás de colher. Na agricultura a pessoa não tem dúvida, mas no comportamento, no descontentamento, nas dúvidas. Então o que acontece? A pessoa para de ter dúvidas, a pessoa para de desconfiar. Ela vê antes o procedimento que precisa de ter.
essa naturalidade que nós tínhamos que ter com os ensinos. Então essa força especial que entra dentro de nós, que nos possibilita melhorar o grau em que nós temos, de ver o que é melhor para a minha vida e de ter a capacidade de ter um posicionamento na vida. A falta de posicionamento a gente vê muito, mais comum assim, né? Da mulher tem um costume, a mãe dela tem o mesmo costume, a avó dela tem o mesmo costume. Agora ela arrumou um namorado que a avó do namorado tem um determinado costume. Como estava alheia, superficial, o que acontece? Ela acha que aquela avó tem capacidade agora para dar a ela uma direção. Essa superficialidade na vida. E a gente vê um jovem dando agora orientação para os pais, mas nem aquele jovem frequenta aqueles lugares, mas quer que os pais frequentam. E os pais se encontram em cima do muro. Então o que acontece? Que nós não sabemos a hora que nós seremos chamados para a matéria fina. Nessa leveza, seremos excluídos. Aquela condição bem importante de nos tornarmos morão. Então o que acontece? A leveza vai junto com o vento forte. Não apresentamos serventia, porque a luz não é essa coisa que nos transmitiram, dessa bondade, dessa leveza, de que vai dar certo. Não, a luz é firme. E a gente pode observar numa planta pequena, aquela semente foi colocada no solo, determinada árvore gasta 12 anos para dar frutos, devido ao peso do fruto, porque aquela árvore tem frutos de mais de 20 quilos. Então ela foi ficando forte para poder aguentar o peso. No caso de um abacateiro, já me contaram assim que tem pés de abacate que dá mais de 1.500 frutos. Então aquela árvore gasta anos para dar frutos. Acontece que na natureza é assim, tudo firme, é tudo definido. Aqueles animais que são criados soltos, o filhote tem que levantar para mamar. Se ele não levanta, a fêmea espera um tempo, pode esperar até 12 horas. Depois, naturalmente, o instinto de vida, ela vai embora. Agora nós, seres humanos, a nossa moleza de aceitarmos tudo que nos apresentam, de não ter uma perspectiva nossa, a minha perspectiva, como é que eu caminho na vida? Vou caminhando assim. De qualquer maneira, eu fico em cima do muro, não apresento serventia. Para o Criador, a gente vai observando assim, a história dos enviados tiveram que ter a condição de ter a resistência. No caso de João Batista, ele foi para o deserto, ele ficou no deserto, e o tempo que ele ficou lá, as vestes dele acabaram. Tanto é que depois, pela história, a gente sabe assim que apresentou um animal, e esse animal estava ferido, ele ajudou esse animal na fase terminal, e ele tirou o couro daquele animal e usou aquele couro como veste. Quando ele voltou para a civilização, era essa a veste dele. O tempo que ele ficou lá. Quer dizer que o que ajudou a João Batista foi o trabalho que ele tinha feito antes de conhecimento dos ensinos. Qual é o procedimento que cada um está tendo para poder ficar forte e, se um dia for preciso, a pessoa ter uma base dentro dela. E essa base não é mais ou menos, porque uma base mais ou menos a gente vai observando assim. No caso de uma dieta, que muitas pessoas querem fazer uma dieta sem ter conhecimento de alimento, 2 dias depois a pessoa está desesperada para alimentar qualquer coisa. Qualquer coisa serve, e qualquer coisa em quantidade. Porque está faltando propriedade no corpo. Essas referências que nós temos da vida, dessa superficialidade de achar assim que tudo vai dar certo depois. Então a firmeza, a determinação, a minha perspectiva. A perspectiva sempre tem que ser a minha. É isso que eu preciso de lembrar sempre assim. A minha perspectiva.
Então, toda época na nossa existência, nós tínhamos que nos tornarmos cuidadosos, de lembrar assim que a importância que eu terei no futuro é se eu me apresento com conhecimento dos ensinos. Porque aquelas pessoas que trabalharam somente com o raciocínio, que durante a sua vida valorizou somente a parte material, hoje aqueles que ficam em volta dele o trata no período da infância. Então aqueles jovens que anteriormente andavam pela rua brincando e que iam a pé para o ambiente de ensino e que voltavam, aquela naturalidade, aquela espontaneidade, e que muitas vezes iam brincar na rua, porque tem rua ainda que ainda pode brincar porque não tem trânsito. Então aqueles jovens anteriormente brincavam na rua, aquela espontaneidade. Então a vida é assim. Para voltarmos para a pátria do espírito é essa naturalidade, sermos espontâneos. Essa espontaneidade sempre seremos considerados. Faltou a espontaneidade, entrou o enrijecimento. Entrou esse enrijecimento dentro de nós, naturalmente nós atrapalhamos a harmonia que nos vivifica. Se atrapalhou, então o que acontece? Entrou a falta da harmonia, entrou a doença, entrou o desequilíbrio e perdemos a consideração. Cada um pode fazer um trabalho assim de observar aquele que se encontra sem saúde, como dirigem-se a ele. E é bem grave assim. A nossa vida teria que ser assim, de uma condição para voltarmos para a pátria do espírito. Então o trabalho que cada um tem que ir observando, que essa falta de espontaneidade que existe e que nós sabemos assim dos comportamentos de povos, de religiosos, de usando o veneno para fazer aquilo do raciocínio, e que nós tínhamos que observar assim. Antes era mais sensível, éramos mais qualificados, não estávamos tão embrutecidos e aceitávamos as coisas que nos apresentavam, como as torturas, essas coisas todas, como se não tivesse nada a ver conosco, não posicionávamos. Então nós tínhamos que observar que nós tínhamos que ter uma dignidade dentro de nós, de ter uma postura na vida, de não aceitar qualquer coisa, de ter a capacidade de posicionar por ter tido conhecimento. Isso é bem simples assim, das pessoas terem o costume de frequentar os lugares e não observar aquilo que está sendo falado, se está de acordo com as informações corretas, e depois propaga aquilo. Então essa falta de confiança em nós mesmos, de achar assim, porque aquela pessoa se encontra na tribuna, ela é qualificada. Quem deu a qualificação para ela foi o seu semelhante. E o seu semelhante tem tantas limitações, como é que agora ele apresenta um mais qualificado? Não tem. Ele tem que apresentar um menos qualificado do que ele. Porque nós sabemos assim que na parte comercial, aquele que vai representar a empresa é o que apresenta mais qualificado. Mas o dono tem que apresentar uma qualificação ainda acima. Porque se aquele funcionário apresenta uma qualificação acima do que o proprietário, ele tem que analisar assim. Como é que agora ele vai ficar submisso a um que sabe menos do que ele? Então ele monta uma empresa similar. Isso é físico. Então essa naturalidade que nós tínhamos que ter conosco, e então essa condição bem importante assim de a nossa perspectiva ser nossa. E a gente vai observando assim, que aqueles que ficam em cima do muro são os fracos, em todas as profissões. Os fracos estão sempre mudando de lado, e tem muitos nomes pejorativos para os fracos, porque eles estão sempre procurando ficar na sombra daquele que apresenta a condição de dar o alimento a eles. A gente vai observando assim,
aquele fraco, quando nos visita, é só dar o alimento para ele, logo em seguida ele vai embora. Quer dizer que o valor que ele tem é o valor do alimento. Cada um de nós tínhamos que ter essa condição assim de perceber que essa condição de ver o comportamento que um povo está tendo sobre o outro, de termos um posicionamento. Aquele dirigente daquela religião, o posicionamento que ele está tendo, a maneira que ele utiliza para apropriar a conveniência, a facilidade que existe para denegrir a imagem de um ou de outro. Então a nossa vida teria que ser assim, com a perspectiva minha. Então a minha perspectiva tem que ser superior. Então a confiança nos ensinos. Quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade, ela fica norteada. E o norte a gente sabe assim que é superior, porque aquele mensageiro que é de confiança passa as barreiras, as dificuldades que apresenta no seu trajeto e vai até onde precisa de levar aquela mensagem. Isso é físico. Para nós, a minha perspectiva de ter saúde na velhice, de ter o meu horizonte, de não perder a consideração daqueles com quem eu relaciono, de não aceitar influências, porque é bem grave assim. Muitas vezes uma pessoa tem uma perspectiva, aquela perspectiva não é a correta. Ele encontra uma pessoa que tem uma perspectiva verdadeira. Ele, às vezes, caminha para caminhos errados para não falar que a perspectiva que ele tinha estava errada. Então, essa falta de humildade, de aceitar a perspectiva nova, de ver que durante um período foi bom ter caminhado naquela perspectiva. Quando a pessoa está evoluindo, o caminho que ela caminhou anteriormente serve como referência para que ela dê àquele que vai caminhar naquele caminho, porque ela conhece. Então ela explica a diferença que existe. E não podemos então, porque tivemos uma perspectiva errada, agora debandar ainda por um caminho pior. A naturalidade de perceber o caminho que estávamos não é o caminho verdadeiro. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que fazer esse alinhamento a vida toda. E nós temos que fazer o alinhamento de ir percebendo como o nosso corpo se encontra. Porque nós precisamos do nosso corpo na matéria grosseira. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, toda a época da nossa existência, o trabalho é um trabalho bem dedicado conosco mesmo. A referência que nós temos que ter é quando nós somos. O tom da nossa voz tem que ser aquilo que nós somos. Porque aquele que tem o tom daquilo que ele é, as irradiações dele também repercutem. Então ele passa a ser considerado mesmo distante. Então não precisa da presença dele para que ele tenha consideração. Então essa ponderação de fazer o trabalho do terceiro mandamento, que é uma reflexão do sétimo dia da semana, para ir alinhando, porque fica muito fácil assim a gente ir fazendo uma reflexão pelos 7 dias da semana. Então estudar o livro Na Luz da Verdade é para a pessoa ver o caminho que ela está caminhando e observar assim que o procedimento que ela precisa de ter para ela, é isso que nós temos que observar. O que eu estou fazendo para o meu espírito? Qual é o procedimento que eu preciso de ter comigo, para o meu espírito, para que eu possa voltar para a pátria do espírito?